connection. Boa noite, muito obrigado pela companhia. Bem-vindos à nossa desconexão. Não estou falando desse programa, estou falando do mundo Trump. As marratazanas estão bem e conectadas. O Irã também. O Irã ainda está com o urânio, o estreito, os ayatolás, o petróleo e até um plano de paz. Hoje nós estamos com Caio Blinder, Diogo Mainardi, Bruno Corano, Marta Gabriel, Rossandro Clendi e o nosso convidado Felipe Moura Brasil, que vai cuidar da desconexão brasileira. Nós vamos começar pelo Caio Blinder, parceiro do Felipe no podcast Levante Blinder. Duas perguntas. Essa trégua já abalada vai durar 2 semanas? Não vai durar 2 semanas. Eu não sei se vai durar até que o nosso programa esteja no ar do domingo. O Trump, agora, na sexta-feira, já está nos bombardeando com as suas mensagens apocalípticas, e o Irã também está fazendo 1000 ameaças, que só vai iniciar as negociações que estão previstas para o sábado no Paquistão, negociações diretas. Número 1, se houver o cessar-fogo no Líbano, né? O Netanyahu tem que aceitar esse cessar-fogo no Líbano, e está pedindo para os bens iranianos sejam descongelados, ou seja, os dois lados já estão batendo muita boca antes. E mesmo que vigorar o cessar-fogo, mesmo que as negociações comecem, não quer dizer nada, porque já tivemos 2 rodadas anteriores de negociações em 1 ano, e nas 2 vezes, durante as negociações, os americanos e os israelenses foram novamente à carga. Ou seja, não tem um projeto de paz, não tem um projeto de solução diplomática, isso é uma paradinha. Se houver uma paradinha, vai ser isso que vai acontecer. Porque o Irã está numa situação hoje muito confortável. Já viu os problemas anteriores, né? De mísseis, programa nuclear, de apoio a grupos terroristas, e ainda por cima agora o Irã enfiou o bode na sala, ou melhor dizendo, o Estreito de Hormuz, que estava aberto antes da guerra, agora está fechado. Então, o ponto essencial das negociações é reabrir o que estava aberto antes da guerra. Então, esse é o quadro atual, é circular, tudo é tão circular que quando começou a guerra, havia uma teoria que o Trump decidiu lançar o ataque contra o Irã ao lado de Israel para desviar as atenções do escândalo Epstein. Ontem, o que acontece? A Melania Trump, de surpresa, lança seu míssil, né? Vem a público dizendo: eu não tive relações com Epstein. Para quem é mais velho e já cobriu isso, como eu e o Lucas, lembra a famosa frase do Clinton, quando ele disse: eu não tive sexo com a Mônica Lewinsky. Esse tipo de coisa. Ou seja, é tudo tão circular que a piada é o seguinte, que ela veio a público reavivar o escândalo Epstein para desviar as atenções da guerra. Então é um pacotão só hoje em dia. Não tem lógica nada disso. Mas o fato, só para acabar a frase séria, eu acho que a guerra obviamente vai voltar, porque você não pode ter o Irã como o Irã, que é um agente desestabilizador. Sabe, tudo bem, o Trump é o míssil do caos, é horrível o que ele fez, a operação, fracasso épico, né? Não triunfo épico. Mas não dá. O Irã, se não for enquadrado, tem que ter outra guerra, claro. Caio, você está genial. Essa sua versão é a mesma do comediante do Kimmel. Que ela Eu foi não lá copiei, não plagiei. Ela não pediu plagiei. permissão, o Trump, para ir lá, não. Ela foi lá por conta própria. Esse que é o mistério. Tem 2 mistérios. Esse é outro mistério. Agora, Ele não pediu permissão, qual é a bomba que está escondida, e o terceiro, que ela virou rogue, né, como se diz em inglês, ela está por conta própria, ela virou franco-atiradora nessa guerra. Agora, me dá uma resposta muito curta para um outro assunto. Por que essa decisão, essa negociação foi parar no Paquistão? Por que o Paquistão está com essa bola toda, cara? O Paquistão provavelmente veio através da China. O Paquistão e a China são muito próximos, e a China também pressionou o Irã a participar de um processo de negociação. Obviamente que a longo prazo a China está feliz da vida, como mostrou a capa The Economist, né, esses dias, né? Não interrompa seu inimigo quando ele está fazendo burrada, né? Mas em termos imediatos, a China não quer um mercado de petróleo tão desestabilizado. Ela quer que seja escoado seu petróleo, que vem em grande parte pelo Estreito de Hormuz. Então, a curto prazo, ela quer um pouco de calmaria. Não interessa para ninguém, sabe? Isso aqui é maluquice, uma guerra prolongada naquela região. Caio, esse país aqui, os Estados Unidos, encolheram, cara.
Estados Unidos perdeu amigo, perdeu prestígio, perdeu influência, perdeu até dinheiro. Desde a Grande Depressão, em 29, você lembra um período em que houve tanta decepção com os Estados Unidos feita agora? Não, a decepção, claro. Olha, tem aquela história clássica, né? Assim, quais são os piores presidentes da história americana? Em qualquer lista sempre vai estar o James Buchanan, que é o presidente que não soube governar antes da Guerra Civil. Ele foi um fator É, importante para a eclosão. O Trump tem chance de passar o Buchanan até chegar o final do mandato dele. Mas não é a menor dúvida, porque no caso do Trump, nós temos esse tripé de três fiascos que começaram há exatamente um ano, com as tarifas, a guerra e o caso da política cruel de deportações. Então, sabe, ele conseguiu essa mistura de incompetência, crueldade, amadorismo geopolítico, político, econômico, que levou a isso. Agora, só um ponto. A gente fala do Trump, tudo bem, ficar batendo no bicho raivoso sem parar é muito fácil. Mas tem um fator essencial. Nós chegamos a isso. O Trump é muito mais um sintoma. Né? Eu vou agora ser muito erudito, depois de falar da Melania. Eu vou citar o Popper. O Karl Popper, um grande filósofo político, disse o seguinte: o problema não é quem governa mal um país, é quando as instituições não conseguem impedir que alguém desgoverne um país. Então, isso que aconteceu nos Estados Unidos. Sabe? O sistema permitiu que a gente chegasse ao que chegou. Você pega coisas elementares. Em janeiro de 2021, o Mitch McConnell, que era o líder republicano no Senado, ele tinha o poder para consumar o impeachment do Trump no Senado. Ele deu para trás, ele amarelou, ele foi o taco, político taco na época. Se ele tivesse, então as instituições falharam. Elas estão falhando a todo momento. A Corte Suprema, os republicanos do Congresso e os democratas também, né? Caio, você aí sacou, porque essas instituições estavam aí antes do Trump. E a outra coisa, o Trump já apareceu em primeiro lugar na lista dos piores presidentes várias vezes. São 50 e poucas listas, escolas que fazem a lista dos piores presidentes. O Trump já apareceu no primeiro mandato, ele apareceu lá com o pior dos presidentes, no começo desse também apareceu com o pior dos presidentes. Mas olha aqui, o, o Diogo, o, o Caio sugeriu que você tocasse na história do Vancic, que está indo lá para a Hungria apoiar o Viktor Orbán. O Viktor Orbán está na corda bamba. Não, o Vance está agora no Paquistão. Ele estava na Hungria, ele está no Ele Paquistão já, agora. ele já passou, ele já fez o desastre dele na Hungria E e agora vai agora está fazer. fazendo o desastre Ah, dele. pois é, o que o Trump e o Putin vão aceitar a derrota? Bom, O Orbán, o Trump vão aceitar essa derrota? a propósito de perda de amigos, o Trump vem perdendo amigos na Europa há muito tempo, né? E sobrou bem pouca coisa para ele. Ele nunca sempre foi muito transparente nesse ponto. O objetivo central dele era enfraquecer a União Europeia, porque é um empecilho para ele do ponto de vista de hegemonia econômica e de valores também. O Caio citou o meu ex-professor Karl Popper, é europeu. Esse tipo de visão de democracia liberal, que impõe limites, etc., ainda é mantida viva, eh, mais ou menos, aqui na Europa. E isso é um obstáculo para as ambições despóticas do Trump. Tanto que ele, juntamente com o Putin, né, e com o Xi, os três apoiam o Viktor Orbán, que é o nada, porque a Hungria é o país mais pobre e mais corrupto da Europa, mas tem o poder de veto por causa do sistema absurdo europeu de exigir unanimidade para certas decisões. Então, ele é o flanco do Putin na guerra da Ucrânia, impedindo ajuda militar e ajuda econômica para a Ucrânia, e favorece o plano do Trump, exposto pelo Vance assim que eles ganharam a eleição, de implodir, de detonar a União Europeia. É bastante simples. Este continente aqui
é a única coisa que impede o predomínio total do trumpismo. E você acha que vai ser detonada? Acho que não. Eu acho que ele está reforçando esse troço. Eles vão ter que fazer uma fraude monstruosa para ganhar as eleições na Hungria. Não vai ser fácil, porque a desvantagem do Orbán hoje é grande. As únicas pesquisas confiáveis dão o Orbán 12 pontos atrás, então é impossível que ele ganhe no voto esse troço. Eles vão ter que dar uma coisa tipo Maduro na Hungria para conseguir vencer essas eleições. Acho que a ida do Vance certamente atrapalhou o Orbán do ponto de vista eleitoral. Embora a Europa Oriental esteja toda indo para a extrema-direita, da Alemanha Oriental até, não os países bálticos, não a Ucrânia, mas passando pela República Tcheca, a Eslováquia, é uma situação bastante complicada, mas a Europa Ocidental ainda tem um certo fôlego, apesar de torpedeada, e o Trump vem torpedeando desde o Brexit, é bom lembrar, apesar de todo esse bombardeio, ainda existe um tipo de reação institucional que até os amigos do Trump, como a Meloni aqui na Itália, que perdem eleição porque acabou de perder o referendo, porque tem uma associação muito intrínseca, muito íntima com o Trump. Eu acho que essa camarilha aí vai acabar se dando mal aqui. E olha, desculpa, só para falar uma coisa, lembrando que o opositor ao Orbán não é um cara de esquerda. Ele era um cara, era do partido do Orbán. Ele era do governo. Era do governo, Magyar. É um cara de direita, mas é uma direita normal, digamos europeísta. assim. Europeísta, é uma direita isso. europeísta, digamos. Mas só um outro parênteses aqui para dizer que o Vance, de todo o ministério do Trump, que é um ministério de malucos, foi o único, e ele também é maluco, o Vance, que achou que a ideia de invadir o Irã era ruim, era má ideia, foi o único. Mas ele disse, mas eu ainda assim te apoio. Agora, o subsecretário de Defesa em Washington chamou o embaixador do Vaticano lá em Washington e disse que o Vaticano precisa apoiar os Estados Unidos. Você acha que o Trump vai romper com esse Papa americano e com os católicos, Diogo? Bom, há uma reportagem da Free Press que diz que um dos assessores do ministro da Defesa, inclusive, ameaçou o papado de Avignon, né? Quer dizer, Tem que explicar, as pessoas não sabem o que é o papado de Avignon. O papado de Avignon, por 300 anos, os franceses, que eram hegemônicos na Europa, puxaram o papado de Roma para Avignon. Ficaram presos em Avignon. Agora vai puxar para onde? Para a sala de baile do Trump? É improvável que o Papa americano se submeta a isso. Mas é um tipo de pressão, é outro tipo de... exatamente a extensão do que eu disse a respeito da Europa. Todos esses freios a essa ambição doente do Trump, eu discordo do Caio, eu acho que os iranianos vão se dar bem com ele. Eu acho que eles vão conseguir fechar um acordo se eles seguirem o exemplo de Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, que é oferecer grana para o Trump. O Trump é comprável. Se os iranianos forem espertos, vão chegar lá. Os iranianos já fizeram agora uma taxa para um pedágio para os navios, podem fazer uma partilha com o Trump topa qualquer negócio. O Bruno, você sabe que o Trump quer um rachucho nesse pedágio, né? Pois é, não, isso que eu estou falando. Eu acho que se os iranianos... Ele quer metade da grana. Se os iranianos forem espertos e oferecerem um dinheiro de propina para depois o Felipe vai falar de propina no Brasil, a gente tem grande experiência nisso, mas jamais houve na história um presidente dos Estados Unidos tão flagrantemente corrupto como o Trump. Uma interrupção rápida. Se você está gostando desse episódio, não deixe de dar o seu like. Voltemos ao papo. Bruno, os Estados Unidos apodreceram nessas últimas 5 semanas, mas a Bolsa teve o melhor dia em um ano.
É alegria passageira, é coisa de rico? É alegria passageira, mas também foi só um dia, né, Lucas? Um dia não faz verão. Agora, antes de a gente explorar isso da Bolsa, eu quase interrompi o Caio para dizer o seguinte: o Caio estava falando do estreito, etc. A principal arma, ou a única arma que restou para o Irã é o estreito, porque tem a ver, porque impacta o mundo inteiro e repõe os mísseis que eles não têm. E aí, essa é a conexão, Lucas, com a parte da Bolsa, porque o incômodo na pressão do preço do petróleo gera uma ameaça de recessão e deixa todo mundo avesso aos riscos. Então, a Bolsa vem sentindo, mas, para ser muito realista, os mercados estão muito resilientes, eles praticamente não caíram, dado ao tamanho da confusão que pode estar sendo contratada, as bolsas caíram pouco, e tanto o mercado no Brasil quanto aqui, ele se mostra resistente. E se a gente olhar para o quanto ele subiu nos últimos anos, esse respiro é nada demais. Agora, o que a gente se questiona é como vão ser os próximos 3, 4 meses, quando o reflexo desse período, o petróleo subiu durante essas 5 semanas. Se ele vai continuar alto por mais 5, a gente não sabe. Mas o aumento dessas 5 semanas, ele é refletido imediatamente no combustível aqui, mas não no resto da indústria. Porque a tinta que a gente pinta a parede, a resina do chão, isso demora um certo tempo para ter um repique inflacionário. Então, Bom, a inflação já foi para 3,3, né? Já subiu, ela já vem dando sinais. Mas, por exemplo, ontem saiu o PCI, e o PCI, ele está medindo ainda fevereiro. Ele sai com muito atraso, que é o indicador mais confiável que nós temos aqui, que inclusive o Fed, ele sempre olha para o PCI. Ele não gosta de olhar para o CPI, porque ele fala, isso aí, eu não vou explicar aqui, senão o Lucas vai brigar comigo, mas o CPI... Não vou brigar. O CPI não tem a coracidade, então o PCI já ainda é fevereiro, mas quando vier o próximo mês... Porque a guerra começou 28 de fevereiro, então o PCI não capturou nada. Você não tem coragem de me dizer o que eu estou querendo saber. Você fica falando, não, vamos ter uma recessão ou não vamos ter uma recessão aqui? Muita gente está dizendo que a recessão à vista. Lucas, se eu tivesse essa resposta, eu estaria te pagando $1 trilhão para você ser o nosso host do Manhattan. Eu não tenho. Eu acredito que a economia mundial vai ter um engasgo, uma desaceleração. Mas chamar de recessão talvez seja um exagero. Mas a economia americana já está desacelerando. Agora, a recessão do ponto de vista técnico são 2 trimestres andando para trás. Eu não acho que vai chegar a tanto. Mas esse crescimento que você falou, da Bolsa bombando, emprego, tudo isso era Biden, né? O país estava crescendo a 4%, desemprego a menos de 4%, tudo estava próspero até chegar esse maluco. E agora caiu. Mas de todas as barbaridades desse que aconteceram nessas 5 semanas, qual foi a maior delas? Você acha que foi ameaçar a destruição de uma civilização com um palavrão? Ou será que o Trump estava pensando, quando ele ameaçou aquilo, no Império Persa, quando ele falou que ia exterminar uma civilização? Olha, a ameaça genocida de dizimar uma civilização do Trump foi a pior coisa retórica que ele fez na carreira dele. Olha que o prontuário é imenso. Não é que o Trump é amoral ou moral, ele não trabalha com essas categorias, né? Então ele cruzou uma linha vermelha que ninguém cruzou. Você vê que teve... não importa dizer, não, foi uma tática de negociação, é só retórica, palavra... Não, não é. Você não pode falar um negócio desse. Eu tinha falado brincando, acho que no podcast Levante, que eu faço com o Felipe, também na Rádio Dourado, né? Que muita gente fala assim, será que o Trump vai ser o presidente taco, né? O presidente que é amarela, ou vai ser um Rambo? Então, na verdade, é muito pior do que isso que aconteceu. Ele se mostrou que ele é capaz de ser, pelo menos retoricamente, um Gengis Khan, né? Aí eu fui ler com atenção um pouco da história que eu tinha esquecido, o que o Gengis Khan fez na Pérsia para acabar com a civilização persa. Ele criou um genocídio numa escala fenomenal. A população no século XIII, desculpa, na Pérsia eram 2,5 milhões de pessoas. Ele baixou para 250 mil pessoas. Foi um negócio horroroso, sabe? Então,
Então, se você acaba sendo comparado a Gengis Khan, te mostra o tamanho do estrago de visão de mundo que o Trump tem, que só complementa tudo que nós temos conversado até agora, eu e o Diogo, sabe? Não existe nenhum tipo de autoridade moral, eu não falo nem política, econômica, formal do Trump. Sabe? Ele não pode ser o líder do país mais poderoso do mundo. Pessoalmente, eu não mando nada disso. Se as instituições funcionassem, era um caso de impeachment, ou de 25ª emenda, de remover o presidente ou por insanidade mental, ou porque você cruzou todas as linhas que você pode cruzar no cargo de uma democracia. Quem fala esse tipo de coisa é líder do Talibã, do Estado Islâmico, Pol Pot, Stalin, Hitler. É horrível fazer essas comparações, mas em termos meramente retóricos, ele foi para esse patamar. Agora, Caio, alguns democratas especularam essa semana esse absurdo e que ele deveria, que realmente o Congresso deveria se reunir e tomar alguma ação. Embora não vá acontecer em nada. Não vai, porque, como falei, o caso que houve um momento histórico que havia essa possibilidade, que foi depois da invasão do Capitólio, em janeiro de 2021, o Senado teve essa oportunidade e amarelou, porque o Mitch McConnell falou não, era a questão de juntar, faltavam 10 senadores, com mais 10 senadores republicanos, se empichava o cara. E não aconteceu. Ô Caio, você não acha que tem hora que parece que, desse caso, os democratas americanos estão fazendo igual a capa da The Economist, assim, não atrapalhe seu inimigo quando ele está se destruindo, eles querem que Trump se destrua? Não, eles são incompetentes mesmo, eles são ruins de bola. Então. O Partido Democrata é uma porcaria. Eu acho que não é isso, não. É uma combinação das duas coisas. Mas, ô Rossandro, você é psicólogo. À distância, você faz um diagnóstico da saúde mental do Trump? Bom, assim, um diagnóstico para um psicólogo fazer, você tem que ter um paciente que vai no consultório e a gente diagnostica depois de uma escuta. Mas, obviamente, comportamento é público. Sobre o comportamento dele, aí eu posso falar. E o que a gente pensa? A gente observa que tem um padrão que a psicologia conhece bem, que é uma necessidade intensa de admiração. Ele tem um buraco emocional que nunca é preenchido por absolutamente nada. Se você desse tudo que há no mundo, do Nobel ao Pulitzer, o Prêmio da Paz e o Oscar, ele continuaria como uma criança que está faltando algo. Tem uma dificuldade de tolerar crítica absoluta, uma tendência a ver o mundo em termos bem absolutos e maniqueístas, genial ou fracassado, odiado ou inimigo, vencedor ou perdedor, uma coisa bem He-Man contra o Esqueleto, Thundercats contra Murra, Piu contra a Frajola. É muito infantil emocionalmente falando, uma relação com a verdade para ele que é bastante flexível, porque conforme a conveniência do momento, ele muda a verdade. E ele tem uma capacidade, aí sim, notável de transformar qualquer narrativa, inclusive as mais desfavoráveis, em uma prova de grandeza pessoal. Isso não é um diagnóstico, na verdade, é uma descrição de um estilo que qualquer pessoa consegue perceber rapidamente. O que me intriga nesse caso, de verdade, não é ele, é o fenômeno ao redor dele. Por que um homem com esse perfil só chega onde ele chegou? Porque tem uma parcela significativamente das pessoas que estão precisando ou acreditam precisar exatamente o que ele oferece. Certeza num mundo completamente líquido, como dizia Zygmunt Bauman. Complexo, cada vez mais difícil de entender. Então, alguém que dá uma resposta simples é muito legal. Ele tem uma força no momento em que as pessoas estão com medo. Ele até transmite isso, embora não seja. A gente vê que ele é pusilânime e vacilante o tempo inteiro. Ele também coloca o inimigo de forma clara, o que fica muito mais fácil. O Hitler fez isso, como você muito bem lembrou, e tantos outros. Assim, o inimigo, na época do nazismo, foi o seu povo, você sabe disso, Caio. Mas a gente observa, por exemplo, hoje uma forma muito difusa de explicar a realidade, que ele coloca como uma coisa simples. Ele é um sintoma visível, né, de uma sociedade adoecida. Então, a pergunta mais interessante é sobre o adoecimento coletivo que elegeu ele. Eu acho que essa é a pergunta, sabe, Lucas, que a gente fica se perguntando. Que característica, que zeitgeist, que espírito do tempo, levou a homens como ele, que tem em vários lugares. A gente sabe que é cíclico historicamente, que a cada 70, 80 anos a humanidade vai nesse ponto de polarização e de direita à esquerda surgem populistas com soluções fáceis para momentos complexos, a gente sabe disso. Agora, no nosso contexto atual, a gente que está aqui agora não lendo a história do que aconteceu em 39 na Alemanha, mas vivendo isso aqui agora, como ler esse lugar, como ler esse movimento popular e como as pessoas estão sendo capturadas por isso. Esse é o diagnóstico que mais me preocupa, sabe, Lucas? Ô Marta,
você tem intimidade com a inteligência artificial. Ninguém está sabendo dar um psicólogo não pode dar um diagnóstico à distância. Se você perguntar a IA, você passa anos e horas do dia lidando com isso. Se ela faz um diagnóstico do Trump, ela diz o quê? Então, na realidade, diagnóstico psicológico, Lucas, realmente não dá para IA fazer. A gente pode até pedir, né? Mas que nem o Rossandro falou, depende de conversar com ela, depende de pegar informações. E quando a gente pergunta, a gente vai meio contaminado, né? Então a gente já vai com alguns vieses na pergunta para que a gente obtenha a resposta. Então a gente acaba usando uma lente da IA para tentar entendê-lo. Agora, se a gente não estiver falando de diagnóstico clínico, que aí a IA realmente vai, né, dar ter limitações para poder dar uma resposta, mas se a gente estiver falando de diagnóstico estratégico, a IA ajuda bastante, porque aí ela pega o que a gente tem em muitas fontes, inclusive IAs diferentes. Eu fiz umas brincadeiras usando Claude, usando o ChatGPT, cada uma delas tem diversos modos de olhar, mas algumas coisas elas reforçam, inclusive algumas coisas que o Rossandro falou aqui, né, que está público, então você consegue fazer essa avaliação. Agora, estratégico, político, econômico, ela consegue fazer com ressalvas. E agora, lembrando, todo diagnóstico que a IA faz não é verdade absoluta. Então, ela está contaminada pelo prompt que a gente está fazendo. Para a gente conseguir uma melhor análise, mais crítica, com um pensamento um pouquinho mais amplo, a gente precisaria fazer uma sequência de perguntas e olhar IAs diferentes, que têm vieses diferentes, para que a gente consiga entender um pouquinho melhor o Trump, se é que a gente consegue, né? Que realmente é um desafio para nós e para a IA entender ele. Lucas, só um negocinho rapidinho. O Diogo comentou que ele acha que vai ter um acordo do Trump com os iranianos, e aí acho que você não comentou o prêmio Nobel. Então, no final das contas, o que pode acontecer, o Trump e o novo Ayatollah do Irã, que eu chamo de Flávio Khamenei, porque ele é filho do outro Ayatollah, vão ter que dividir o prêmio Nobel da Paz. É o que vai. É uma maneira de apaziguar o Trump. Olha aí, nós voltamos no próximo bloco com um jornalista premiadíssimo, palestrante, editor, e que o Felipe Moura Brasil, tem um próprio canal no YouTube, é um podcast ativo chamado Levante, com o Caio Blinder, e ele está em ação em vários cenários. Voltamos já com o Felipe. Eu tô aqui para agradecer o carinho, a audiência e fazer um convite importante. O Manhattan mudou. Agora os programas são mais longos e mais completos. Mas, infelizmente, por aqui, você vai ter acesso apenas a uma parte menor do conteúdo. Para ter acesso ao episódio completo, eu quero te convidar a se tornar nosso assinante, onde, além do acesso ao programa na íntegra para assistir a qualquer hora, você vai ter acesso também a uma comunidade de assinantes, um podcast semanal, sessão de perguntas e respostas todas as semanas entre os assinantes e os membros da bancada, além de newsletter, acesso preferencial a eventos presenciais que a gente pretende fazer no Brasil e aqui em Nova York e muito mais. Para assinar, basta acessar a nossa página. Caso você esteja assistindo pelo nosso canal do YouTube, o link está na bio, na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Agora, se você estiver assistindo pela TV, você pode escanear esse QR Code aqui na tela. E me acompanhe pelo meu Instagram pessoal para se manter atualizado, enquanto o Instagram oficial do MC não é recuperado, já que ele foi derrubado pela Meta e a gente ainda não sabe por quê. Enfim, se você gosta do Manhattan e gostaria de ter mais proximidade com a gente, eu te convido a se tornar um assinante, um apoiador, para fazer o Manhattan brilhar com total independência e imparcialidade. Eu, o Lucas e toda a bancada agradece. E vamos ao segundo bloco. Manhattan Connection. Estamos de volta com o jornalista Felipe Moura, que já passou por mais organizações da mídia do que nós todos juntos aqui. Ele já passou por todos os lugares. E ele continua em destaque. Muito obrigado, Felipe, pela sua participação. Agora você vai nos ajudar a entender, já falamos muito sobre a podridão americana, a podridão do Trump. Você vai nos ajudar a entender a nossa própria podridão. O nosso caso no Brasil é de uma infecção
ou é de um câncer já metastizado? Salve, salve, Lucas, Diogo, Caio, toda a bancada. É um prazer enorme, uma honra participar desse programa, que é não só uma referência para mim, como eu acho que um dos culpados por eu querer participar de bancadas jornalísticas, conversando sobre as coisas do mundo, de uma maneira que se faça análise séria, mas também com leveza e bom humor, como vocês sempre fizeram, e é um prazer rever o Diogo também. Olha, Lucas, eu acho que o Brasil vive um problema de falta de ética, um problema crônico. Fora as questões de déficit cognitivo, educacional, e essas coisas se alimentam, você tem aí o que eu chamo de uma formação da República do Escambo, onde uma casta consegue ficar em cargos chaves do poder e se blindar completamente contra investigações e com uma ganância muito grande, querendo usar sempre o chamariz do cargo e a força do cargo para enriquecimento pessoal ou familiar. Eu dei uma palestra outro dia em Cuiabá, no Mato Grosso, em que eu fiz todo um apanhado histórico sobre autores que falaram sobre ética e que fizeram parte dos meus estudos. Então, desde lá, Aristóteles, por volta do ano de 350 a.C., já tinha escrito o livro Ética Nicômaco, né, ao filho dele, e falava da importância de se sacrificar até os laços pessoais mais íntimos em defesa da verdade. Que ambos nos são caros, os laços íntimos e a verdade, mas que se deve preferir a verdade, principalmente quando você é um filósofo, como no caso dele. Quando a gente vê a política brasileira, a gente vê justamente o contrário, né? A gente vê a preferência pelos laços íntimos em detrimento da verdade. O Erasmo de Roterdã, ali no início do século XVI, ele falava que um pequeno número de leis num Estado bem ordenado, com príncipes e magistrados honestos, é o suficiente. E se não for assim, quer dizer, se não houver a honestidade, não há número de leis que dê conta. E isso também tem muito a ver com o Brasil, porque se não tem vontade política de aplicar a lei, não interessa, não vale aquilo que está escrito. E é isso que a gente vê também em muitas decisões no Supremo Tribunal Federal. Adam Smith, o pai do liberalismo econômico, e hoje você tem pessoas que, pelo menos no discurso, na retórica, defendem ideias liberais, mas na prática a gente vê como são estatistas também. Ele defendia ali o respeito aos 3 P's, né? Pessoa, propriedade e promessas. Promessas no sentido dos contratos voluntários. E que se você não tem isso, se você não pune a infração, a sociedade tende ao fracasso. E é assim que eu vejo o Brasil nesse momento. Então você tem uma elite com tentáculos judiciais, econômicos, políticos, midiáticos, acadêmicos, e que ela está se protegendo o tempo todo, trocando favores entre os seus integrantes e com muitas pressões internas e eventuais chantagens para que tudo seja feito conforme os seus interesses. Então tem muito acordão, como a gente viu nessa semana, por exemplo, no Congresso Nacional, costurado ali pelo Davi Alcolumbre, que não tem interesse em que a investigação do Banco Master avance e está querendo que a oposição ao governo Lula, ou suposta oposição, como muitas vezes eu ironizo, não defenda mais a CPI do Banco Master. Em troca, ele vai pautar a questão do veto da dosimetria, que é aquele alívio de penas para pessoas envolvidas nos atos de 8/1. E, ao mesmo tempo, tenta passar a boiada ali da indicação do Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, feita pelo presidente Lula. Então, tudo acaba se acertando, porque nem a oposição quer muito investigar a fundo o Master, pelo menos alguns indivíduos ali da oposição, para que haja uma acomodação geral de interesses. Esse é o cenário básico do Brasil. Olha, Felipe, o que você está me dizendo é o seguinte: então, é mais do que uma infecção, pode não ser um câncer que já metastizou, mas pelo jeito não tem cura. Se o Caio culpa o sistema americano pelo Trump, você culpa o sistema brasileiro pela corrupção. Então, são dois problemas incuráveis. Eu acho que não. Embora tudo no Brasil convide a um pessimismo absoluto, eu acho que a gente tem que fazer cada um o seu papel. Acho que o Diogo Mainardi fez muito isso, foi muito importante a obra dele, inclusive para eu fazer o meu trabalho. Esse jornalismo vigilante, essa busca por trazer à tona quem é que está fazendo propaganda e quem é que está falando a realidade como ela é. Isso muitas vezes não tem um efeito imediato de gerar uma responsabilização e punição para pessoas muito poderosas, mas tem um efeito educativo para que algumas consciências individuais se salvem e continuem apontando. E às vezes você tem alguma geração
como lá o tic-tac da geração do Barcelona no futebol, que tem uma confluência. Então você tem alguns policiais federais que fazem o seu trabalho bem feito, alguns procuradores no Ministério Público, alguns jornalistas, alguns membros no Poder Judiciário, e essas poucas pessoas muitas vezes conseguem algum tipo de resultado. Pode não ser o resultado total, mas é uma vitória parcial que é importante. E quando os ciclos se repetem, que é o que eu acredito que está acontecendo agora no Brasil, com esses 2 escândalos simultâneos, do roubo dos aposentados e do escândalo Master, com Daniel Vorcaro corrompendo ainda mais a República, muitos métodos que foram utilizados anteriormente ficam mais claros, para pessoas que muitas vezes, inclusive, foram enganadas pelas narrativas que foram usadas, por exemplo, para sabotar investigações anteriores. Então a gente vê agora o centrão do STF escancarando esses métodos para se blindar. O Gilmar Mendes ressuscitando uma ação que era da CPI da Covid para anular a quebra de sigilo da empresa do Dias Toffoli, que tinha recebido um aporte lá do cunhado e operador do Daniel Vorcaro pelo fundo Arlim. Depois que ele anula, ele enterra de novo a ação, abre só para, como disse o senador Alessandro Vieira, sequestrar a relatoria que seria do André Mendonça em atos de contestação de medidas da CPI do crime organizado. O Alexandre de Moraes, com todo esse vínculo aí, por meio da sua esposa, escritório de advocacia, que é uma maneira antiga, que já tinha sido apontada muitas vezes na Lava Jato, de empresários conseguirem boa vontade, influência em tribunais superiores. Então, o contrato de 130 milhões de reais com a Viviane Barci de Moraes, foram pagos 80 milhões de reais, só não chegou a 130 porque o Vorcaro foi preso, porque houve a liquidação do Banco Master decidida pelo Banco Central. E agora aparecendo os voos dos ministros, Cássio Nunes Marques também, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, nessa absoluta falta de adequação das condutas, e eles não querem nem sequer a elaboração de um código de ética, né? Que é algo que chegou a ser feito recentemente na Suprema Corte dos Estados Unidos e que já existe na da Alemanha. Esse código de ética na Suprema Corte americana foi manso. Agora, a sua resposta não me dá nem esperança nem otimismo. Você falou sobre o Diogo. Diogo, fale com o Felipe, seu amigo. Bom, o Felipe, nós trabalhamos juntos, trabalhamos muito bem. Ele agora teve um downgrade, porque trabalha com o Caio Blender. Ele está mais perto do paraíso agora. Ele estava no inferno com você. Sobre o tic-tac, olha, o meu trabalho todo, eu tenho certeza absoluta, não conta porra nenhuma. Eu discordo. O que eu fiz foi gol contra só. O tic-tac é ao contrário. E eu espero que o teu trabalho dê um resultado um pouco melhor do que o meu, e um golzinho de vez em quando, tem pedido. Eu desejo isso para você. O meu trabalho foi jogado no lixo, não há a menor... Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Falando em pessimismo, você fala em Diogo. Ô, Caio, de levante para levante, fala com o Felipe. Aliás, a coisa mais infame que faz o Levante que é propaganda do Viagra, não é? O Levante não tem nada a ver com o Viagra. O Levante, é um nome bacana. Levante é a região, né, do Oriente Médio, que engloba alguns daqueles países. A famosa história da insurreição, levando o gueto de Varsóvia, né, e também para a gente se mobilizar, né? Levante, né, não ficar vigilante, jornalismo vigilante. Felipe, é o seguinte, trazendo a pauta do primeiro bloco, que a gente falou muito de leve, intimamente, em contrapartida, do escândalo Epstein, que mostrou a podridão do establishment americano, nos 2 partidos, celebridades, mundo corporativo, escritórios de advocacia, mundo acadêmico, etc., nas devidas proporções. Eu acho complicado, porque no caso do Vorcaro não tivemos ainda histórias da sordidez envolvendo pedofilia. Qual o paralelo que você vê entre esses 2 escândalos, o Epstein e do Vorcaro? Olha, eu acho que o Daniel Vorcaro ele tinha interesse realmente em que as autoridades fizessem tudo que fosse para blindar o esquema que ele, obviamente, sabia que estava fazendo, né? O esquema de fraude bilionária. E uma das cartadas que ele tinha
era justamente o oferecimento de garotas de programa internacionais trazidas da Europa, que não falassem português, que não entendessem sequer não só a linguagem, mas quem eram aquelas autoridades. E houve na imprensa, inclusive, essa semana, uma discussão de especialistas sobre isso configurar ou não o pagamento de propina. E, obviamente, você tem vários outros mecanismos, fora você chegar com uma mala de dinheiro para entregar para pessoas que decidem os rumos do país, para você comprar o apoio delas. Então, assim, tem a questão sexual no meio, mas eu acho que o Daniel Vorcaro tinha uma série de mecanismos para comprar a boa vontade, seja na esfera judicial, seja na esfera legislativa. E o que acontece é que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, é ex-sócio do ministro Gilmar Mendes. Ele diz que para investigar é preciso ter indício de crime e, na prática, é como se ele não considerasse que nada fosse indício de crime. Então, quando a gente junta todos esses elementos, né, parlamentares apresentando uma emenda de interesse do Banco Master, ministros do STF dando decisões para travar investigações, e contratos, voos, muito dinheiro, fora essas festinhas, que ainda não está muito claro exatamente quem participou, você tem, obviamente, indícios suficientes que deveriam gerar uma investigação. Mas, como eu disse, a PGR ela faz parte da casta. É até pior do que o caso do Augusto Aras, porque o Augusto Aras foi colocado pelo Jair Bolsonaro para blindar a família também, fora o sistema, era um aliado do Ciro, de outros ali interessados na blindagem geral, mas o presidente se troca de 4 em 4 anos. E os ministros do STF têm um mandato vitalício praticamente, aposentadoria só aos 75 anos, então quando eles conseguem influenciar um presidente da República, como Gilmar Mendes influenciou, em razão, inclusive, das decisões de aliviar o Lula na época da Lava Jato, ele fica com a PGR por muito tempo. E é muito ruim para o Brasil que um órgão que deveria denunciar as autoridades mais poderosas seja instrumentalizado por elas. Uma interrupção rápida. Nós queremos muito você conectado com a gente. Então, se você ainda não segue o canal, é uma ótima hora. Não esqueça de acionar o sininho e voltemos ao papo. Falar em PGR e falar em judiciário daqui apodreceu numa rapidez com o Trump inédita. Agora, o Bruno, e no caso Epstein, né, tem uma diferença grande, porque o Epstein não tem dinheiro saindo das contas dele para as contas dos políticos americanos, ou dos bilionários americanos. O dos juízes. É mais dinheiro de bilionário americano entrando na conta dele. Né? É diferente. Ele roubou os bilionários, né? O Bruno, fala com o Felipe. Felipe, se a gente pegar um caso parecido com o Vorcaro, o Jordan Belfort, corretor aqui do Brooklyn, que inspirou o Lobo de Wall Street, o filme que foi interpretado pelo DiCaprio, ele vendia ações mequetrefe, falsas, ou até de empresas que nem tinham capital aberto, para as pessoas mais desavisadas e, em grande maioria, as pessoas pouco intelectualizadas. E ele conseguiu protagonizar um rombo de míseros pouco mais de 700 milhões de dólares. E que ainda assim lesou algumas pessoas e envolvia só ali os corretores dele. O Vorcaro conseguiu fazer um negócio de mais de 50 bi, ou seja, deixa o Jordan Belfort no chinelo. E, além de lesar pessoas, ele envolve todo o sistema, toda a máquina pública, o judiciário e tudo mais. E já é explícito que ele, além dos bilhões que ele gastou em festa, os bilhões em imóveis, ele comprou a casa mais cara de Orlando por 185 milhões de dólares, você deve saber disso. Existe todos os indícios de que tem mais de 10 bilhões de reais espalhados em várias outras empresas que ele colocava no nome de outras pessoas e que é uma das preocupações dele em correr para fazer a delação, para tentar impedir que essas pessoas sumam com a grana. E aí eu te pergunto, a gente vai recuperar esse dinheiro ou vai ser igual a Lava Jato, que não dá em nada?
Pois é uma dúvida muito grande que fica justamente porque quem participa da negociação da colaboração premiada é a própria PGR, comandada pelo Paulo Gonet, ex-sócio do Gilmar Mendes, que está atuando para blindar esse centrão do STF. Mas também participa a Polícia Federal, que tem um núcleo ali de investigadores mais independentes que de fato conseguiu avançar as investigações e até chegar em autoridades bastante poderosas. A questão é como vai ser feita essa colaboração premiada. O Daniel Vorkar enganou 1.600.000 investidores, gerou esse rombo de 50 bilhões de reais por aí para o Fundo Garantidor de Crédito. O Ciro Nogueira, ao propor a emenda master no Senado, tentava fazer com que a cobertura do FGC subisse de 250 mil por CPF ou CNPJ para 1 milhão de reais, o que poderia quadruplicar esse rombo, ou até mais, porque aí o Vorkar teria essa propaganda de que, olha, pode investir aqui, que tem até 1 milhão de garantia para você recuperar caso alguma coisa dê errado. E o Felipe Barros, inclusive, é um deputado que propôs uma espécie parecida de emenda na Câmara dos Deputados. E agora está aí na chapa junto com o Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, daquela turma do Paraná que se aliou ao Flávio Bolsonaro. Então, você tem aí toda essa costura para favorecer o Vorkar. E o Alexandre de Moraes, agora que está atingido por esse escândalo, ele pautou uma ação do PT de 2021 para limitar delação premiada. Não é uma grande coincidência que o Moraes agora, que está nas cordas aí com esse noticiário sobre o contrato da esposa dele, que foi confirmado, inclusive, com dados da Receita que tinham sido mandados para a CPI, ele está pedindo para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, para pautar essa ação. Vamos ver se o Fachin vai pautar isso antes do fechamento da colaboração premiada, se isso vai interferir de alguma maneira. Mas assim, fica realmente difícil ter esperanças com essa falta de credibilidade das instituições diante de tantos atores aliados que colocam a sua aliança acima de tudo. Só uma coisa, Lucas, o Bruno disse um monte de coisas que eu não li em nenhum lugar. Se eu fosse jornalista, ainda bem que eu não sou, eu ligaria para o Bruno. Porque ele tem umas pistas aí. Pelo que ele disse, olha, esses 10 bilhões de reais que estão voando por aí, alguma pista o Bruno tem. Diogo, infelizmente eu conheço alguns colegas de profissão que talvez cuidem do dinheiro de algumas dessas pessoas. Não, pois é, por isso que eu disse. Você deu um monte de notícias, de novidades aqui, mais importantes do que o nosso blá blá blá. É o famoso follow the money do caso Watergate. Olha aqui, quando eu estava em Boston, eu estava numa reunião e um cara de repente falou: o dinheiro foi para a Suíça, 300 milhões da Suíça, que dá para ser recuperado, foi para a China e foi para os Emirados Árabes. A gente sabe que esse dinheiro foi para lá? Ele foi, Lucas, ele está sim nos Emirados, uma boa parte. A maior parte em offshores, nos paraísos fiscais aqui ao redor dos Estados Unidos, como o BVI, né? As Ilhas Virgens Britânicas. Agora, a parte da China deve ser uma parte que eu não consegui ainda nem contabilizar. Não mencionou China, não. Foi para a China também? Não, você falou China. Ele mencionou Rússia, Suíça e Emirados Árabes. Suíça. E achou que 300 milhões que foram para a Suíça, ele deu até um número, iam ser recuperados. Mas eu não entendo o seguinte: essa semana eu tive que mandar uma mixaria para o Brasil. Uma mixaria mesmo. Eu passei 1 hora no banco, sentado com um dos diretores, porque nem o caixa fazia, nem eu podia fazer do meu app, do meu aplicativo. Eu não podia mandar um dinheiro para o Brasil. Tinha de ir no banco, sentar com o diretor e passar 1 hora com ele, preenchendo endereço, essa babaquice toda. Lucas, você mandou 140 milhões de reais para o Alexandre de Moraes? Ou 40 milhões para o Toffoli? Não, mandei uma mixaria para pagar uma passagem. Então você fica na fila, fica lá sentado. Como é que você precisa, para mandar uma mixaria, tem todos esses dados e tudo é traçado, como é que os caras mandam bilhões, milhões e ninguém traça? Como é que é isso, Bruno? No fundo traçam, mas ninguém quer ver. É como, por exemplo, o COAF no Brasil, que fala que rastreia quando as movimentações são mais altas. O Felipe talvez saiba afirmar, e eu não sei o número exato, mas são milhões, bilhões de transações ao ano. Dessas são mais de 100 milhões que se classificam como suspeitas
E eles têm 10 fiscais, eu não sei nem se o nome é fiscal, mas eles têm 10 pessoas para olhar isso. Então, o fundo é que ninguém quer olhar, né? A verdade é essa. O Brasil exporta criptomoeda? A gente usa criptomoeda para fazer essa bandidagem? O Brasil exporta criptomoeda e outras Não, eu estou coisas. falando, a gente usa criptomoeda para fazer a exportação do dinheiro roubado? É um dos meios, mas o pouco que eu sei do Vorcaro é que ele nem se deu a esse trabalho. Agora, sabe por que você ficou na fila? Porque você não é meu cliente, que senão eu teria resolvido seus problemas. Ô, Marta, cria mais um problema aí para o Felipe. Crio, então. O Rossano estava falando da complexidade, né, que surgem os gurus. Na realidade, o mercado está complexo. Para quem é leigo, a gente entender tudo que está acontecendo não é fácil, né? E o Bruno falou um pouquinho também de as pessoas mais intelectualizadas conseguem entender um pouquinho melhor, mas ainda assim não está fácil, porque a gente não enxerga a causalidade. Aí o que eu queria perguntar para o Felipe, né? O que o mercado está entendendo errado sobre o Brasil hoje? O que a gente não está vendo, está entendendo de forma enviesada? Olha, é difícil falar sobre o que o mercado está entendendo. O que eu acho é que o mercado muitas vezes olha exclusivamente aspectos econômicos. E o Brasil vive num ciclo de escândalo muitas vezes em razão de outros fatores morais mesmo, como a falta de ética de determinados políticos, o posicionamento que eles têm. É claro que numa comparação entre alguém como Guido Mantega, que ajudou a gerar a crise econômica que estourou no colo da Dilma, mas foi plantada pela filosofia de gastos do Lula, e alguém como o Paulo Guedes, do outro lado, o mercado acaba preferindo o Paulo Guedes, porque tem um histórico de defesa de ideias liberais. O que acontece é que uma figura como o Paulo Guedes muitas vezes não consegue implementar essas ideias, né, supondo que realmente queira, porque está dentro de um governo ou de um grupo político que tem não só integrantes, mas também aliados que não estão a fim de se desfazer das suas boquinhas na máquina pública. Então, desestatizar no Brasil, aumentar o número de privatizações, reduzir o tamanho da máquina, é algo muito complicado, porque muitos desses políticos, mesmo aqueles que se dizem de direita, que se dizem liberais, que se dizem conservadores, eles querem manter o cabidão de emprego para a companheirada, eles querem manter um departamento ali, onde eventualmente você tem desvios, um DENIT, uma Codevasf, que recebeu até o apelido de estatal do Centrão. Então, mesmo que essas pessoas no discurso e na retórica professem ideias liberais, muitas vezes eles não querem. Inclusive, dentro do governo Bolsonaro, você teve o Salim Matar e o Paulo Ebel, que estavam ali numa secretaria de desestatização, acabaram saindo insatisfeitos com a velocidade com que o planejamento deles estava acontecendo, estava tudo muito lento. Um economista que uma vez eu entrevistei, ele falou, para você privatizar, por exemplo, a Eletrobras, é necessário você pagar o resgate para todos esses políticos. Então, fica muito complicado quando eles querem se agarrar àquele osso no qual eles faturam para além da sua remuneração fixa. E só dois complementos em relação ao que o Bruno falou, do dinheiro que o Vorcaro está tentando recuperar. Ele está com medo que associados a essas contas tirem o dinheiro e ele fique sem. Então ele prefere dizer onde está para ficar com a Polícia Federal, com a Justiça guardada e eventualmente lá na frente, numa manobra aí do centrão do STF, como aconteceu no caso da Lava Jato, esse dinheiro possa retornar para o bolso dele. E tinha mais um elemento também que vocês estavam falando que eu queria comentar. O sucateamento do COAF, que o Bruno falou. O COAF é o controle ali de atividades financeiras que recebe os relatórios das instituições financeiras e detecta as movimentações bancárias atípicas. Há uma discussão há muito tempo sobre não se dar a devida atenção, não se dá o dinheiro, não se dá o equipamento para o COAF fazer isso, porque também não interessa a uma classe política apodrecida. E agora, o Alexandre de Moraes, além de tentar limitar a delação premiada, ele tenta dificultar a divulgação de RIFs, que são os relatórios de inteligência financeira do COAF. Então, o pessoal da CPI do crime organizado estava reclamando de uma tentativa de manter sempre oculto aquilo que é a transação bancária atípica que poderia e deveria resultar em investigação quando ela envolve pessoas muito poderosas. Então, eles vão passando a caneta e impedindo a sociedade de saber aquilo que eles fazem. Lucas, só 15 segundos e eu prometo que fico calado para o resto do programa. Mas o Felipe citou o Guido Mantega. Esse é o caso mais exemplar de tudo isso que a gente está falando, né? Que o cara quebrou o Brasil quando foi ministro da Dilma, depois foi o tesoureiro da propina do Odebrecht para
o PT, e agora virou lobista do Vorcaro, quer dizer, levou o Vorcaro para encontrar o Lula antes que estourasse o escândalo. Então o cara pegou, ele dá esse panorama da sujeira brasileira melhor do que qualquer um. Rossandro, entra na conversa, por favor. Vamos embora. Eu fiquei vendo o Lucas falar que teve dificuldade de mandar dinheiro para o Brasil, Marta, e fiquei pensando assim, se a gente for passar um Pix no valor maior aqui no Brasil, tem que fazer reconhecimento facial, o banco pede. Mas se alguém roubar meu celular na Paulista ou em qualquer lugar do Brasil, a pessoa zera minha conta e eu não sei como isso acontece. Agora, essa é a mesma coisa, né? Um mistério a ser investigado. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para o nosso entrevistado, que é uma pessoa que eu curto muito, acompanho muito no Flow e não é fácil. Primeiro, depois eu quero saber particularmente como é que é ser alguém que vive levando pancada. Mas minha pergunta, Felipe, é uma pergunta clínica, tá? Porque a gente acompanha o Brasil, né, e a gente se indigna no café da manhã, esquece no almoço. A gente está doente, ouçam, porque tem uma possibilidade que me assusta muito mais, que não é a corrupção em si, que já é uma coisa triste, que a gente já tem uma sensação de que o brasileiro se adaptou, que o problema não seja mais o escândalo, seja uma normalidade que a gente digere cada escândalo todo dia. Isso na psicologia tem um nome, a gente chama de dessensibilização, né? Então, assim, a dessensibilização é essa estratégia que o organismo tem, ele para de reagir o veneno porque já considera como sendo parte do ambiente. Se for isso, Felipe, não é infecção, né? É metástase, ela trata com indignação na rede social. Então, você ainda acredita que o brasileiro tem capacidade de reação real ou a gente já cruzou uma linha que não tem volta? Passando para lembrar que o programa não acaba aqui. Na verdade, a gente nem terminou o segundo bloco, o qual eu espero que você esteja gostando. Ou seja, tem muito mais conteúdo. E para quem assistiu o episódio anterior até o final, sabe do que eu estou falando. Então não deixe de nos apoiar se tornando nosso assinante. E passe a ter acesso a tudo mais que o Manhattan se tornou além de um programa semanal. Para assinar, basta acessar a nossa página. Caso você esteja assistindo pelo nosso canal do YouTube, o link está na bio, na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Agora, se você estiver assistindo pela TV, você pode escanear o QR Code que está aqui na tela. Obrigado pela companhia e nos vemos dentro do Manhattan.